Nos últimos meses, o Governo anunciou que irá subsidiar os professores que ficarem colocados nas zonas carenciadas. Mas será que esta medida irá solucionar todos os problemas dos docentes? Hoje, no segundo episódio da rubrica Entre Parênteses, contamos com a professora Lúcia Magalhães, docente há 33 anos, para contar um pouco do seu percurso. Seja muito bem-vinda à nossa rubrica Entre Parênteses. Gostava primeiro que se apresentasse e que contasse um pouco do seu dia-a-dia. Olá, o meu nome é Lúcia Magalhães, sou professora há 33 anos, 34, e o meu dia-a-dia é vir para a escola e estar com os alunos. Neste momento estou num projeto de turmas de PLA, Português, Língua de Acolhimento para Alunos Estrangeiros, e gosto muito das turmas que tenho. Também tenho turmas de dia do Português, língua não materna, e gosto muito dos alunos. Quais são as principais dificuldades que sente no seu dia-a-dia como professora? No nosso dia-a-dia, as maiores dificuldades são o querer projetar, por exemplo, um documento num projetor e não termos uma lâmpada porque não há material. São dificuldades que vão aparecendo, não vão sendo resolvidas, isso mesmo. Isso a nível de estruturas, de funcionamento da escola, a nível de orgânica das turmas, é o excessivo número de alunos por turma, e toda a burocracia de papéis que temos que preencher, que temos que enviar, grelhas e mais grelhas, e muita burocracia. Sente que o facto de haver um grande número de alunos por turma afeta muito a dinâmica das aulas e a maneira como o professor consegue transmitir as ideias? Sim, muito. Uma turma que tenha 28, 29 alunos é muito diferente de uma turma que tem 19, 20 até 22 alunos. Parece pouco, mas faz uma grande diferença. E mantê-los dentro da sala de aula durante 90 minutos, com atividades apelativas que permanentemente sejam motivadoras e que continuem e que foquem, que mantenham o foco no trabalho que estão a fazer, é muito difícil. Hoje em dia os jovens têm outras atividades apelativas, têm outros motivos de interesse, e esses motivos de interesse por vezes são um fator de bloqueio do bom funcionamento das aulas e do rendimento dos alunos. Como por exemplo o telemóvel? Mesmo as dinâmicas familiares dos alunos não descansarem o suficiente, virem para as aulas cheios de sono porque estiveram a jogar no computador ou no telemóvel até tarde. É óbvio que isso vai interferir no bom rendimento das aulas no dia seguinte, e muitos deles estão literalmente a dormir dentro da sala de aula. Portanto, manter os alunos motivados e com o foco necessário às diversas aprendizagens é muito difícil hoje em dia. Não é de agora que as greves dos professores é falada nos mídia e mesmo na sociedade. Sente que estas condições é um dos principais motivos para haver greve nos professores? Qual é a razão para os professores estarem em greve? A greve é fruto de vários fatores. Quando um professor chega ao ponto de fazer greve, é porque já percorreu uma série de etapas que não tiveram os frutos, digamos assim, pretendidos.
Então o professor vê-se na obrigação de usar esta situação da greve para fazer valer as suas reivindicações. As condições vão sendo cada vez piores, as condições de trabalho, o que é exigido hoje em dia aos professores é de uma brutalidade, por vezes, que um grande número da sociedade, um número de pessoas da sociedade não imagina a pressão que os professores sofrem e toda essa desvalorização, todas essas situações fazem com que os professores desmotivem, fujam da profissão e, em último recurso, metam atestado médico. E muitos dos atestados médicos é mesmo por isso, porque estão com uma sobrecarga brutal de trabalho que os leva muitas vezes a ficar com depressões profundas e a afetar, passa a redundância, profundamente a sua saúde mental. Um dos principais temas associados aos professores é o congelamento das carreiras e a recuperação parcial do tempo de serviço. Qual é a sua opinião sobre isso? O congelamento das carreiras nunca deveria ter acontecido. Aconteceu devido a fatores economicistas. A carreira docente tem sofrido nos últimos 30 anos muitas alterações e o descontentamento é geral. Ano após ano, as regras vão sendo alteradas, os professores que no início se regiam por determinadas regras, de um momento para o outro, veem-nas completamente mudadas e alteradas, e o descontentamento instalou-se. A agravar a situação dos concursos, temos as condições das escolas, que entretanto o melhoramento do parque escolar foi-se colmatando algumas dificuldades, mas na verdade, a partir do momento em que houve uma certa melhoria nas condições económicas do país, era mais que justo o descongelamento da carreira dos professores. Acha que a remuneração atual dos professores reflete o esforço Não. e a responsabilidade desta profissão? Não. Nós somos muito para o trabalho que fazemos, para a carga de trabalho que temos, nós somos muito mal remunerados. Nós, há 20 anos a esta parte, começamos a fazer trabalho de serviços administrativos. Um professor que tenha a infelicidade, que é mesmo, nos tempos que correm, é mesmo ter a infelicidade de ser diretor de turma, tem uma carga de trabalho que as pessoas não fazem a mais pequena ideia do que isso acarreta. E por isso a remuneração de um professor não é de todo justa e não está de todo adequada ao trabalho que exerce, à função que exerce. Como professora, sente que a sua profissão está a ser um pouco esquecida, ou seja, é uma profissão muito importante para a formação das pessoas na sociedade e que está a ser um pouco esquecida, menosprezada? Está, sim, senhora. Todos precisamos de um professor. A profissão de docente é das profissões mais importantes de uma sociedade. Porque uma sociedade sem uma boa escola, sem uma boa educação, não pode ser uma sociedade preparada para os desafios do futuro. E nós, nos últimos anos, a partir com a publicação do Estatuto do Aluno dos anos 2000, 2001, 2002, a partir desse momento e com as alterações que houve
no sistema educativo, a carreira do docente foi muito prejudicada e não é atrativa. Não é atrativa. Quando há uns anos atrás nos diziam ainda há de chegar o tempo de faltar professores, muito honestamente, a maior parte das pessoas não acreditavam, porque as faculdades estavam cheias de alunos que estavam na via ensino, e qual não é o espanto, passado meia dúzia de anos, essa profecia veio-se a constatar que realmente é uma realidade. Os cursos de via ensino não têm alunos, os cursos de ensino não são atrativos para os jovens e pronto, isso hoje em dia vê-se que este ano, por acaso, houve ou está a acontecer um fenómeno em que determinados grupos disciplinares, alunos ou professores que estavam em lista de espera do Ministério nos concursos que não ficavam colocados, este ano estão a ficar colocados. E, neste momento, há grupos de docência que não têm professores disponíveis para lecionar. E essa profecia de há uns anos está a concretizar-se. Sente que as greves estão a ter algum impacto para quem devia agir? Nos governos anteriores... Tem sentido mudanças? Houve mudanças, houve algumas mudanças. Com este governo que entrou em funções há poucos meses, houve algumas mudanças, mas ainda não são as mudanças que se desejariam. Acho que se está a trabalhar e está a haver o diálogo que não houve com os outros partidos e com os outros governos, ou pelo menos houve diálogo, mas não houve o diálogo necessário para se poder resolver essas questões, e agora há sim uma pequena luz no final do túnel, mas ainda há muita coisa para resolver. Segundo dados conhecidos, cada vez mais professores têm-se vindo a aposentar e o número de novos professores fica muito aquém para corresponder a essas vagas. Sente que a profissão de professor tem se tornado menos atrativa para os jovens? O facto de se aposentarem mais professores do que os que entram é indicativo de que a profissão, que a classe docente está envelhecida. Depois, a renovação natural não está a acontecer. A profissão realmente não é atrativa. E só nos próximos anos vamos ter situações que já acontecem em alguns grupos de docência de não haver de todo professores para os lugares que são necessários nas escolas. E já acontece isto nas regiões de Lisboa, do Vale do Tejo, na zona do Algarve, no Alentejo, de grupos, não vale a pena nomear, mas geografia, história, português, informática. Há muitos grupos de docência que não têm professores disponíveis nas bolsas do Ministério, dos concursos do Ministério. Poderá vir a ser algo que os jovens comecem a pensar em verdade percursos de via ensino, mas neste momento as baixas remunerações, o facto de terem que andar de ano para várias terras, andar sempre com a casa às costas. Eu também andei com a casa às costas, porque fui aos Açores, Algarve, Alentejo, sei bem o que isso é, nunca tive ajudas de custo, mas a vida não estava tão cara como está hoje, e um jovem que queira entrar na carreira e seja colocado em Lisboa não vai querer pagar por uma renda quase o ordenado que vai usufruir ou que vai ter no início da sua vida. Portanto, pensa duas vezes. Sem dúvida que esses fatores todos influenciam o facto de haver cada vez menos professores a envergar nesta área. Sim, cada vez menos alunos, cada vez menos jovens a querer
enveredar pelo caminho da docência. Se pudesse mudar alguma coisa no sistema educativo em Portugal, o que seria? Em primeiro lugar, era logo os currículos teriam que ser revistos. E depois libertar os professores de toda a panóplia de documentos que têm de preencher e focarem-se mais no processo de ensino-aprendizagem verdadeiramente dito, porque nós não temos horas suficientes para preencher toda a documentação que nos é exigida e depois também não temos horas para preparar as aulas como deve ser. Por isso, o que eu mudaria era, essencialmente, libertar, descomplicar toda a burocracia que os professores são obrigados a ter e a preencher. Que mensagem gostaria de deixar ao Governo e à sociedade sobre a importância dos professores e a situação atual? A mensagem é que olhem mais para as condições de trabalho que nós temos e que pensem que, seja qual for o profissional e a profissão que exerce, para a exercer, teve de ter um professor. Seja ele bom ou mau, mas teve que ter um professor. Seja professor do primeiro ciclo, seja professor do segundo, terceiro, secundário, universitário, seja qual for a profissão. Todas essas profissões tiveram, na sua essência, um professor. Muito obrigada. Chegou ao fim mais um episódio desta rubrica. Obrigada por ter aceito o convite. Obrigada. Obrigada.